Coucou, ça va? Bom, hoje a gente vai ter uma aula um pouco mais leve, mais de vocabulário para exprimer une passion. Passion, o que é uma passion? Tradução literal, paixão. Só que em francês, o passion não é só na questão, não tem só o sentido de amor, né? Paixão à primeira vista. Não é isso também. Tem esse lado também, mas passion tem um lado também de algo que te passiona, algo que você gosta de fazer, algo que você ama fazer. Então, a gente vai exprimer, que é explicitar em passion, ok? Então, a gente vai mostrar, então, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Para fazer isso, a gente vai usar dois verbozinhos, que é o adorer e aimer, tá? A gente vai começar dando exemplos logo de cara. Vou ler para vocês. J'adore la France. C'est un pays trop belle. Trop beau, né? Trop beau. Trop beau, em masculin. Ma passion, c'est l'Italie. Ok. Mais uma vez para vocês verem a pronúncia. Ah, j'adore la France. C'est un pays très beau. Trop beau. Ma passion, c'est l'Italie. Então, o que ele está falando? Que eu adoro a França, é um país muito bonito. Trop belle, é um marcador de intensidade, trop beau, muito bonito. Ma passion, c'est l'Italie. Minha paixão é a Itália, ok? O que ele usou aqui para exprimir a paixão, né? Para dizer o gosto, né? Que passiona. Aqui, ó, j'adore e ma passion, c'est. Ok? Então, aqui você pode variar, por exemplo, j'adore le Brésil, j'adore les pizzas, j'adore les crayons, j'adore la télé, j'adore l'ordinateur. Você pode variar. E aqui também a mesma coisa. Ma passion, c'est alguma coisa. Então, você pode dizer, mon passion, c'est cultiver, por exemplo. Ok? Então, repitam comigo essa frase que a gente deu como exemplo. Ah, j'adore la France. C'est un pays trop beau. Exatamente. Ma passion, c'est l'Italie. Ok, très bien. Outra frase. J'aime étudier le français. Sei que é a frase que você fala todos os dias. Eu amo estudar o francês. J'aime étudier le français. Repitam. J'aime étudier le français. J'aime étudier le français. Aqui a gente aprendeu j'aime. Eu amo estudar le français. Lembra as aulas sobre os artigos? Porque é um artigo definido para français, que é um substantivo definido, ok? J'aime étudier le français. Outra frase. J'ai une passion, les chocolats. J'ai une passion, les chocolats. Repito. J'ai une passion, les chocolats. Exatamente. J'ai, que é no sentido do verbo avoir, lembra que a gente já aprendeu? Eu tenho une passion, eu tenho uma paixão. J'ai une passion. Nossa, meu traço não tá ficando muito reto, né? Vou apagar e fazer direitinho. J'ai une passion. Ok? Então, aqui você também pode variar. J'ai une passion. Le journalisme, por exemplo. J'ai une passion. L'architecture. J'ai une passion. Faire des achats. Lembra que a gente aprendeu como fazer compras? J'ai une passion. Faire les achats. Então, é sempre essa formulazinha. J'ai une passion, vírgula, que aqui ficou meio escondidinha, alguma coisa. Ou 2 pontos também pode ser usado. Alguma coisa. Ok? J'adore trop les vins. J'adore trop les vins. Repito. J'adore trop les vins. O que é isso? Trop, que a gente já falou aqui no começo, é um intensificador de intensidade.
para dar intensidade ao que você está falando. Então, le vin, que é o vinho, lembra? Você pode falar, eu adoro muito o vinho, eu adoro demais o vinho. Então, j'adore, alguma coisa. Então, vocês perceberam, né, que a gente tem algumas formas de dizer a sua paixão. A gente pode usar o j'adore, j'aime, ou você pode dizer ma passion, c'est, alguma coisa, ou j'ai une passion, alguma coisa também, ok? São as 3 formulazinhas para exprimer une passion. Já que a gente está falando de verbos, vamos só dar uma relembradinha. Lembra o primeiro grupo? O primeiro grupo dos verbos, que é os que terminam com ER, predominantemente, né? E alguns que terminam com IR também. Premier groupe, vamos ver se vocês lembram daquela aula que a gente deu sobre a afirmação e a negação. Premier groupe. A gente tem a conjugação com a seguinte terminação. Je, eux, tu, et, il, elle, nous, ons. Não pronuncia muito bem assim, para vocês verem. Vous, es, e il, ent. Fixem bem. Por quê? Porque agora a gente vai conjugar 2 verbos regulares no primeiro grupo. Aimer, começando por aimer. Aimer, j'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Ok? Vamos repetir comigo? J'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Regarde. Aqui começa com A. O je que estava aqui, ele é substituído por um apóstrofe. J'aime. Ok? E também outro detalhe. A gente fala aime, tá? J'aime. J'aime. É como se esse AI virasse um E também, tá? J'aime. J'aime. Ok? Lembrando também que esses 3 são pronunciados da mesma forma. Vous aimez, só esse aqui, né, que é diferentinho. Opa! Mas esses 4 aqui têm a mesma pronunciação, tá? J'aime, tu aimes, il, elle aime, ils aiment. Ils aiment. Por que aparece o S aqui? Isso, se você respondeu que é porque começa... Opa! Se você respondeu que é porque começa com vogal, está certíssimo. Ils aiment, vous aimez, nous aimons. Très bien. Vamos passar para adorer. Verbo adorer. Também primeiro grupo regular. Ou seja, finalização dele sempre seguindo a regrinha. E, on, e. Ok? Vou ler primeiro para vocês verem. J'adore, tu adores, il, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Ok? Repetindo comigo. J'adore, tu adores, il, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Por que eu faço esse exercício com vocês? Para vocês saberem, não só falar j'aime, tem que saber como falar il aime, ele ama, ou il adore, ou sendo plural, né? Nós adoramos, nous adorons, né? A importância de conjugar é essa, para você ter amplitude na sua conjugação, nas frases que você pode montar depois. É esse o objetivo, ok? Então, lembrando mais uma vez, pra gente não cair na besteira de escrever errado. Aqui, ó. Suprime apóstrofe. J'adore. J'adore. Ah, tem esse Rzinho mais profundo do francês. Adore. Ok? Très bien. On va passer à autre chose. Vamos para outra coisa. Adorer e aimer. Qual a diferença nos dois?
A diferença está basicamente na intensidade dos dois, né? Porque eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa, né? Eu adoro, eu amo. Mais ou menos a mesma coisa. A diferença do português é que quando você fala eu amo alguma coisa, é maior do que eu adoro alguma coisa, né? Concorda comigo? Por exemplo, você fala eu amo comer. Quando você fala eu adoro fazer esportes. Né? A gente sabe que o amo é maior. Só que no francês é o contrário. Então, je adore tem uma intensidade maior do que j'aime, ok? E pra gente dar intensidade para essas coisas, para as coisas que a gente adora, que a gente ama, a gente tem o bien, o trop e o beaucoup. Então você pode dizer, por exemplo, j'aime beaucoup manger. Eu gosto muito de comer. Agora, j'aime trop manger é tipo muito mesmo. J'aime trop manger. Entendeu? Uma coisa bem que você gosta muito mesmo. E bien uma forma um pouco mais contida de dizer bastante. Então, j'aime bien faire du sport, por exemplo. Eu gosto bastante de fazer esporte, mas é uma coisa mais moderada, entendeu? Então, se a gente fosse fazer uma sequência de intensidade, a gente falaria assim, que o trop é maior que o beaucoup, que é maior que bien. Okay? O trop é o mais intenso de todos, certo? Vamos ver isso funcionando. A regra, antes da gente ver isso funcionar na prática, a regra é a seguinte, j'adore, j'aime, plus l'infinitif. L'infinitif, o que é esse infinitivo? O verbo no infinitivo. Então, se eu, por exemplo, falo j'adore manger, estou colocando o verbo no infinitivo, manger. J'aime acheter. Lembra que a gente falou do verbo acheter? Comprar, né? Ou a gente pode falar j'aime payer. Você gosta de pagar? Eu não gosto, né? Então, como é que se falaria eu não gosto? Opa, isso é um R. Como se falaria eu não gosto? Lembra da aula de negação? Je n'aime pas payer. Je n'adore pas payer. Très bien. Então, sempre o verbo no infinitivo. Ok? Agora sim, vamos ver isso funcionando na prática, tá? Por exemplo, a gente tem uma frase aqui. J'adore le chocolat noir, mais j'aime le chocolat noir, mais j'adore le chocolat blanc. Mais uma vez. J'aime le chocolat noir, mais j'adore le chocolat blanc. Que eu gosto do chocolate preto, noir é preto, mas eu amo o chocolate branco, ok? Né, é mais, tá? Então você tá fazendo uma contradição. Olha, até que eu gosto do chocolate preto, mas o chocolate branco é realmente o que eu gosto. Tá vendo como o adore é mais forte do que o aime, ok? Repitam comigo essa frase, então. J'aime le chocolat noir, mais j'adore le chocolat blanc. Exatamente. Muito bem. Outra frase, então. J'aime lire des romans, mais j'adore lire des suspense. Suspense. Abandonei aqui. J'aime lire des romans, mais j'adore lire des suspense. Então, quer dizer que ele gosta de ler romances, mas que ele gosta mesmo é de ler suspense, de suspense, ok? Vamos repetir comigo essa frase? J'aime lire des romans, mais j'adore lire des suspense. Ok? Tá aqui mais forte do que isso aqui. Ok? Mais uma frase pra gente ver essa diferença. J'aime acheter des jupes, mais j'adore acheter des robes. Eu gosto de comprar jupe. Estrelinha para quem lembrar o que é jupe. Saias, exatamente. De jupe. J'adore acheter des jupes.
J'aime acheter des jupes. Opa, caiu minha caneta. Mais j'adore acheter des robes. Robe, vestido. Muito bem. J'aime acheter des jupes, mais j'adore acheter des robes. Repitam então. J'aime acheter des jupes, mais j'adore acheter des robes. Isso. Vou buscar a caneta. Ok? Então, j'adore. Ok? Mais forte do que j'aime. Façam aí na sua casa umas frases, né? J'aime alguma coisa, mas j'adore outra coisa. Por exemplo, moi, j'aime l'anglais, mais j'adore le français. Eu gosto do inglês, mas eu amo o francês, ok? Com o vocabulário que a gente aprendeu até agora, vocês têm palavras suficientes para montar frases, tá? Beleza. Vamos ver a intensidade, como é que funciona. Por exemplo, j'aime trop faire des achats. J'aime trop faire des achats. Eu gosto muito de fazer compras. J'aime trop faire des achats. Essa frase tem a ver comigo mesma. A famosa frase que tem a ver com a realidade. J'aime trop faire des achats. Repito. J'aime trop faire des achats. Isso, eu gosto muito, né? Gosto muito de fazer compras. J'aime bien sortir le soir. J'adore bien sortir le soir. O que é sortir? Quem lembra? Abrir a porta. Sair. Exatamente, sair. Então, eu gosto bastante de sair. Le soir. Le soir é... Não sei se alguém lembra aí. À noite, né? À noitinha. Le soir, né? Que não é a nuit, né? Nuit é realmente aquele momento que a gente dorme. Soir é o momento que o sol não tá ali, mas ele não é hora de dormir. Entre 6 e 10 da noite, mais ou menos, né? Depende da hora que você dorme. Mas le soir, né? Então, j'aime bien sortir le soir. J'adore bien sortir le soir. Repitam. J'adore bien sortir le soir. Isso. Gosto bastante de sair à noite. Ou, por exemplo, j'adore bien sortir le mercredi. Você pode usar os dias da semana aqui. Eu gosto bastante de sair quarta-feiras, na quarta. J'adore bien sortir le dimanche. Eu gosto bastante de sair nos domingos, ok? Você pode trazer essas aulas que a gente já viu para você fixar o vocabulário, ok? Ou j'adore bien les mois de janvier. Lembra os meses do ano? Eu gosto bastante do mês de janeiro, por exemplo. Ok? Vamos para outra frase, então. J'aime beaucoup savoir plus de français. Essa frase também você deve falar várias vezes durante o dia, né? Depois de fazer uma aula da Cotive. J'aime bien savoir plus de français. Eu gosto muito de saber, savoir, né? Plus do francês. Gosto muito de saber mais do francês. Vamos repetir? J'aime beaucoup savoir plus do français. Mais uma vez. J'aime beaucoup savoir plus do français. Ok. Aproveito essa frase para fazer uma pequena lembrança. O que é esse du aqui? É um artigo contracté de plus les. Ok? Você gosta de saber plus de, mais do, de o francês. Então, mais do francês, du français, plus do français, ok? Mais uma lembrança aqui, aproveitando nossa frase. J'aime faire, j'adore sortir, j'aime savoir. O que eu tô tentando lembrar para vocês? Que é sempre j'adore, j'aime, mais infinitivo. Ok? Plus l'infinitif. Outra coisa importante aqui, esse trop, bien, beaucoup, que são esses intensificadores, né? Eles vão logo depois do j'aime, j'adore. Não importa qual que é
a situação. Então, aqui, por exemplo, j'aime trop faire des achats, j'aime trop sortir, j'aime beaucoup, tananana. Sempre esse marcador de intensidade é logo depois do verbo, ok? Isso funciona basicamente para todos os verbos. Lembrando que esse trop, bien, beaucoup, você pode usar para outros verbos. Então, por exemplo, je mange trop, eu como demais. Ou, por exemplo, je sors beaucoup, eu saio muito, ok? Então, a partir desses exemplos aqui, vocês podem pegar e fazer frases para sua vida. Lembra que eu sempre falo que é importante se apropriar da língua e criar frases que façam sentido para você. Só assim você vai aprender a língua. Você saber falar coisas sobre você, sobre a sua vida, para você conseguir criar um diálogo em francês, ok? Então, essa foi a aula de hoje, uma aula mais tranquila, com regras mais simples de serem né, incorporadas, digamos assim. E é isso. A bientôt!